ótima quinta-feira para você. Áreas de Patrimônio Mundial da Unesco são a última proteção para espécies em perigo. Chefe de ciência da FARC impõe adições para diálogos em paz com o governo da Colômbia. A Flórida avalia os danos causados após a passagem do furacão Idália. Mais de 70 mortos em incêndios em Johannesburg. Confissões de CID e APF podem detalhar roteiro do golpe e arrastar militares bolsonaristas. E ainda tomates para todos os lados na Espanha. Essas informações do começo do dia para você, confere agora no Boa Tarde Mundo. A gente já começa o BTM desta quinta-feira com essa informação. O chefe de dissidência da FARC impôs condições para diálogos de paz com o governo da Colômbia. Os dissidentes se negaram a assinar o Acordo de Paz de 2016, que desarmou grande parte da FARC, e agora tentam um novo processo de negociação com o presidente Gustavo Petro. O chefe negociador da dissidência das Farc, conhecido como André Avedanho, assegurou nesta quarta-feira que um cessar-fogo bilateral deve ser estabelecido para que haja avanços nos diálogos de paz com o governo da Colômbia. Vestido como civil e rodeado de uma dezena de homens de fuzil e uniforme camuflado, o comandante falou com jornalistas diretamente das montanhas do departamento de Cauca. Antes de qualquer cenário de diálogo, deve haver um cessar-fogo, disse André. A solução para o conflito que a Colômbia vive deve passar pelo diálogo. A situação do atual governo é bastante crítica, pois as expectativas que o povo colombiano tinha desde o início não foram atendidas. Os dissidentes se negaram a assinar o Acordo de Paz de 2016, que desarmou grande parte das Farc, e agora tentam um novo processo de negociação com o presidente Gustavo Petro, sem uma data clara para a instalação da mesa de negociações. O primeiro presidente de esquerda na história da Colômbia tenta uma saída dialogada para 6 décadas de conflito armado por meio de negociações de paz com todas as organizações ilegais. Já mudando de assunto no nosso jornal, e todos os anos a Espanha realiza a Tomatina. Nesta quarta-feira não foi diferente. Aconteceu mais uma edição do evento, considerado a maior guerra de alimentos do mundo, em que a principal atração é tirar tomates para todos os lados. Uma tradição do verão espanhol. Como toda última quarta-feira de agosto, milhares de pessoas de todo o mundo se reuniram na cidade de Buñol para participar da Tomatina. Os presentes usaram milhares de quilos de tomates maduros como munição em uma batalha que tingiu ruas e roupas de vermelho. Adorei. Minha parte favorita foi ver minha irmã pegar tomates e jogá-los em todo mundo. Acho que passar pelas ruas cheias de tomates e percorrer uns 10 metros foi muito divertido. A origem do evento remonta a uma verdadeira briga ocorrida na festa de 1945, que terminou com os participantes jogando tomates de uma barraca. Embora as autoridades inicialmente não a vissem com bons olhos, acabou virando uma tradição para a comunidade local e turistas. Una película muy famosa, Zindagi Na Milegi Dobara, and esta película Na Índia há um filme muito famoso, Zindagi Na Milegi Dobara. Nele, alguns amigos vão para a Espanha para curtir uma despedida de solteiro. 3 amigos vêm aqui para La Tomatina, e é por isso que na Índia todos são loucos pela festa. 40% das pessoas aqui são da Índia. está louca, por isso 40% de público aqui são da Índia. Não me decepcionei. Tem sido incrível. A maior guerra de alimentos do mundo. E faz jus a isso. Foi realmente incrível. Diante das habituais críticas de quem considera a tomatina um desperdício de alimentos, as autoridades defendem afirmando que os tomates usados são plantados exclusivamente para a festa. Antes de encerrar o nosso primeiro bloco do nosso jornal, preste atenção nessa informação. Inundações, quedas de árvores e estradas bloqueadas. O furacão Idália
provocou danos em várias regiões da Flórida, lá nos Estados Unidos. Mas até o momento não foram reportadas vítimas. A Flórida começou nesta quinta-feira a avaliar os danos provocados pelas inundações depois da passagem do furacão Idália, que foi rebaixado para a categoria de tempestade e avança pela costa sudeste dos Estados Unidos. Idália tocou solo na manhã de quarta-feira na Flórida, depois de iniciar a trajetória na segunda em Cuba e agora ameaça o estado da Geórgia com chuvas torrenciais e inundações nas áreas costeiras, nas quais os moradores já enfrentam cortes de energia elétrica. Fontes do governo estadual afirmaram que as equipes de resgate estão nas ruas, mas admitiram que podem demorar a chegar em áreas bloqueadas pela queda de árvores ou por inundações. O furacão chegou à Flórida com ventos de até 215 km por hora, de acordo com o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos. Em alguns pontos do litoral, as águas subiram até 5 metros. Algumas horas depois de tocar o solo, Idália perdeu força, mas provocou ventos próximos de 100 km por hora na Geórgia e na Carolina do Sul. Autoridades esperam que a situação melhore a partir da manhã desta quinta, que deve ser o dia da conclusão do percurso de Idália no Atlântico. A seguir, depois da nossa pausa rápida no Boa Tarde Mundo, você irá conferir. Áreas de patrimônio mundial da Unesco são a última proteção para espécies em perigo. E ainda, mais de 70 mortos em incêndio em Johannesburgo. O nosso intervalo é bem rápido. Nós já voltamos, não sai daí. Já voltando com essa informação, um incêndio em um prédio que servia de residência informal deixou mais 70 mortos na África do Sul. Ainda não foi divulgado o que começou as chamas. Mais de 70 pessoas morreram em um incêndio que destruiu um edifício de 5 andares no centro de Joanesburgo nesta quinta-feira. Serviços de emergência da cidade sul-africana informaram que outras 52 pessoas ficaram feridas, algumas delas depois de inalar uma quantidade grande de fumaça. Pelo menos 7 crianças estão entre os mortos e a vítima mais jovem tinha menos de 2 anos. Algumas vítimas ficaram irreconhecíveis devido às queimaduras, no que pode ser um dos incêndios com mais mortes no mundo nos últimos anos. As causas da tragédia, que começou durante a noite, ainda não foram determinadas e os trabalhos de busca romperam amanhã. O prédio afetado pelas chamas fica em uma área abandonada do que já foi o distrito comercial da capital econômica da África do Sul e servia como residência informal. A ocupação ilegal de prédios abandonados é comum no centro de Joanesburgo, onde muitos imóveis são controlados por grupos criminosos que cobram aluguel dos ocupantes. Em junho, um incêndio destruiu um edifício em Joanesburgo e matou 2 meninos de menos de 10 anos que ficaram presos em um apartamento. Agora, dando uma mudada de assunto, Mauro Cid, braço direito do ex-presidente Jair Bolsonaro do PL nos últimos 4 anos, ele deve apresentar à Polícia Federal detalhes sobre reuniões e conversas para efetivar um golpe de Estado que visava manter o ex-presidente no poder após a derrota nas eleições. Veja na reportagem de Rodrigo Jesus. Mauro Cid, braço direito do ex-presidente Jair Bolsonaro nos últimos 4 anos, deve apresentar à Polícia Federal detalhes sobre reuniões e conversas para efetivar um golpe de Estado que visava manter o ex-presidente no poder após derrota nas eleições. Fontes ouvidas pelo blog afirmam desconhecer por hora um acordo de delação premiada de Cid. Além, como o blog já revelou, ao confessar o episódio, Cid relata reuniões e conversa que testemunhou. No entanto, ele não necessariamente acusa ninguém. Agora, a Polícia Federal deve detalhar quem são os militares e outros ministros e funcionários do governo que participaram das tratativas que deram, entre outras localidades, no Palácio da Alvorada em dezembro do ano passado. Os depoimentos de Cid, nas palavras dessas autoridades, são amplos, diversificados e ruins para Bolsonaro. A fonte ouvida pelo blog não detalhou o teor dos depoimentos do ex-ajudante de ordem e, em complemento, dizendo que Cid fala bastante, mas não fala tudo, e por isso não se sabe dizer a extensão das consequências por hora do que diz Cid.
Em junho deste ano, um relatório da Polícia Federal, divulgado pela revista Veja e obtida pelo blog, revelou a existência de um documento que tinha instruções para um golpe de Estado, dentro das 4 linhas da Constituição no celular de Cid. O documento estava salvo como título Forças Armadas com Poder Moderador, e indicava uma série de ações cujo objetivo era desconstituir as instituições democráticas. O relatório da PF mostra ainda que o documento foi criado apenas 5 dias antes do segundo turno das eleições. Não há, porém, indicação de que esse texto tenha sido encaminhado a Bolsonaro. Entre as ações planejadas para o pós-golpe, segundo o documento, estava prevista a nomeação de um interventor e o afastamento e a abertura de inquérito contra o ministro do Tribunal Superior Eleitoral e outras autoridades, e a fixação de um prazo para novas eleições. O documento apontava que as medidas poderiam ser tomadas após autorização do presidente da República. A minuta indicava ainda, sem provas, que o ministro do TSE era responsável por atos como violação de prerrogativa de outros poderes. Por isso, sem citar nomes, determinava que ele deveria ser trocado pelos próximos da fila de substituição do Supremo Tribunal Federal, dentre os quais estavam 2 indicados por Bolsonaro ao STF, como Cássio Nunes Marques e André Mendonça. Agora, atenção! A ONU afirmou que áreas inscritas na lista de Patrimônio Mundial da Unesco constituem a última proteção das espécies ameaçadas no mundo e fez um apelo de proteção a esses locais, ao menos 195 países signatários. Os 1.157 sítios naturais e culturais inscritos no Patrimônio Mundial da Unesco representam menos de 1% da superfície terrestre. Mesmo assim, estes locais detêm mais de 20% das espécies mapeadas no mundo. É o que afirma um estudo da Unesco sob o título Patrimônio Mundial, uma contribuição única para a conservação da biodiversidade. A partir daí, a agência da ONU faz um apelo de proteção a estes locais aos 195 países signatários. Para as Nações Unidas, as áreas inscritas na lista de Patrimônio Mundial constituem a última proteção das espécies ameaçadas no mundo. A ONU dá como exemplo os últimos pandas ou rinocerontes na natureza, 2 espécies que estão em sítios de patrimônio mundial. O estudo da Unesco afirma que 1.157 sítios abrigam mais de 75 mil espécies de plantas e mais de 30 mil espécies de mamíferos, pássaros, peixes, répteis e anfíbios. Estes locais protegem mais de 20 mil espécies ameaçadas no mundo. O problema é que o estado de preservação de 1/3 dos sítios naturais está ameaçado pela mudança climática, o que significa que é urgente realizar ações de adaptação e prevenção. Bom, chegou a hora de dar tchau, mas antes eu queria dar uma palavrinha com você que nos assiste todos os dias, focado em ver as notícias aí do começo do dia, no comecinho da tarde, né, com a gente aqui do Boa Tarde Mundo. Bom, como você já deve saber, né, hoje o nosso querido Boa Tarde Mundo está completando um mês de dedicação, de muita coragem de fazer aquilo, muita dedicação, muita coragem, muita informação, muita prestação de serviço. E eu só tenho a agradecer, eu particularmente, como editor-chefe e apresentador do Boa Tarde Mundo, só tenho a agradecer a cada um da equipe, desde a pessoa que edita as reportagens, que faz o texto, até a pessoa que posta lá no YouTube, aqui no YouTube, na verdade, perdão. E para isso, para mim, muito gratificante ter essa oportunidade de ter o comando deste jornal, do Boa Tarde Mundo. Foi uma ideia minha, eu sou o idealizador dessa maravilha. O projeto, antes de sair do papel, era sensacional. Mas como Deus é maravilhoso, ficou muito melhor ainda. Só pra vocês terem ideia, o nosso estúdio ia ser fundo verde.
E hoje a gente está aqui com essa maravilha de estúdio, porque nessa câmera não está mostrando tudo. Mas vocês já sabem como é essa maravilha desse estúdio, que eu amo. Enfim, agradecer a cada um da equipe e agradecer principalmente a você, que todo dia está aqui, ó. Eu aqui desse lado, você aí desse lado. Vendo as informações aí do dia, do comecinho do dia. E só tenho a agradecer. Então, a produção já está enchendo com o meu juízo para acabar logo, porque o nosso tempo já está estourando. Mas enfim, então muito obrigado por todo dia ter essa companhia. O dia eu ser a sua companhia no horário do almoço, durante esse período da tarde. Então, parabéns por Boa Tarde Mundo. Eu até queria cantar aqui parabéns para você, mas a produção já tá falando aqui para encerrar, porque o nosso tempo tá curto, o nosso tempo já tá acabando. Então, tchau para você, para rever nossas reportagens. É só voltar aqui no nosso YouTube da TV Mundial de Jornalismo. Logo mais à noite, mais informações de todo dia, de toda essa quinta-feira no Jornal Mundial, com Gabriel e Alice Monteiro. Gabriel Monteiro e Alice Santos, que está te esperando. Uma ótima quinta-feira para você. Nós vamos ficando por aqui agora oficialmente. Viva o Boa Tarde Mundo. Tchau, tchau. Amanhã estamos de volta. Beijo, meu povo.